Da Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao 40, em nome de Jesus. Se você tiver com a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, se não, acompanhe no telão, em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deveriam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria, então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré da Galileia para a região da Judéia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento marcado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz a seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e deitou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenha medo, eu estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ele será um motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitado em uma manjedoura." No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas maiores das alturas, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem." Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou." Eles foram depressa e encontraram Maria e José. E viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando os hinos de louvor a Deus pelo tudo que tinham visto e ouvido. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia de purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer sacrifícios, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. E guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei mandava, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: "Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizestes, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel." O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: "Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser o sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dele serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria." Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus de dia e de noite, jejuando e fazendo orações.
Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para que todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Amém. Pronto. Já posso pegar férias, né? Vem pregar aqui no meu lugar. Glória a Deus, gente. Vamos entender esse texto bíblico. Eu fiz questão de ler o texto inteiro de Lucas, que esse texto narra literalmente o nascimento do menino Jesus. Esse texto bíblico, ele vai narrar o nascimento de Jesus, que é o maior acontecimento da história da humanidade. O maior acontecimento da história da humanidade. Por que o maior acontecimento da história da humanidade? Por dois motivos específicos. O primeiro é que o nascimento de Jesus ele vai dividir o tempo, ou seja, antes de Jesus e depois de Jesus. Nós contamos os anos a partir de Jesus. Então, hoje nós estamos no ano de 2025 depois de Cristo. Então, o nascimento de Jesus ele vem literalmente para marcar a divisão dos tempos, antes e depois. E o segundo motivo pelo qual o nascimento de Jesus ele foi o maior acontecimento da humanidade é que Deus ele vai entrar na história humana de forma direta. Agora Deus ele vai entrar na existência humana diretamente. Ou seja, Deus agora ele não vai mais enviar mensagens. Deus ele não vai mandar uma mensagem por um profeta, falar por meio do profeta. Agora ele vai enviar o seu filho amado Jesus na terra. Olha só que interessante. O próprio Deus ele vai se fazer presente. Me ajuda, Gabriel, em nome de Jesus. Vamos lá. O próprio Deus ele vai se fazer presente de forma humana. Deus ele vai encarnar. Deus agora de forma humana encarna, e a ideia aqui é gerar relacionamento. Então olha só que interessante, hoje nós vamos aprender um pouco acerca do Natal. Muitos de nós não sabemos literalmente por que nós estamos celebrando o Natal. A gente tem uma concepção comercial e celebra aquilo que nos foi imposto, aquilo que a gente aprendeu de maneira empírica, mas hoje a gente vai estudar a história do Natal e nós vamos aprender o que é o Natal, qual é o verdadeiro sentido do Natal. Então o nascimento de Jesus ele foi um feito que mudou a história para sempre. Antes de Jesus, Deus ele falava com a humanidade e usava os seus profetas. Deus fazia sinais, milagres e manifestações sobrenaturais. As pessoas, elas sabiam que Deus existia, elas viam o agir de Deus, mas elas não tinham acesso direto a Deus. Elas não podiam sentir Deus presencialmente. Agora, com o nascimento de Jesus, o que acontece? Tudo isso vai mudar. Deus ele não está falando só lá do céu para a terra, usando os seus instrumentos. Agora Deus ele desce na terra. Deus ele encarna, ele desce na terra. Então em Jesus, Deus ele vai se aproximar do homem para mostrar que ele quer relacionamento e intimidade com o seu povo. Então Jesus ele vem à terra para se relacionar com o povo, para trazer acesso, para dar acesso ao povo, à humanidade. O Natal aponta para isso. Deus ele se fez presente para se relacionar com toda a humanidade de forma próxima e real. Agora não é mais só de ouvir falar. Agora o relacionamento de Deus com o povo é presencial, é tete a tete, Deus no meio do povo. Então Jesus nasce e a mensagem de Deus é essa: eu vou habitar no meio de vocês, eu vou estar no meio de vocês, eu vou estar presente no meio da humanidade. Então o nascimento de Jesus sempre foi um projeto de Deus. O Antigo Testamento ele vai apontar para cerca de 300 profecias acerca de Jesus, do nascimento de Jesus. Aí Jesus, conforme o texto que a Maria Clara leu aqui em Lucas, ele vai nascer em Belém. O texto diz que José e Maria, eles precisaram fazer uma viagem para um recenseamento, porque eles moravam em Belém. Agora, eles, para saírem da cidade natal deles e fazer o que tinha que ser feito nesse recenseamento, Maria estava grávida e eles precisavam viajar. Ele teve que viajar com a mulher grávida. Motivo da viagem, recenseamento, ou seja, o Império Romano, que dominava aquela época, manda fazer um recenseamento obrigatório. Então, todos os habitantes ali daquela região tinham que ir para a sua cidade natal para fazer uma contagem. Qual que era a ideia, gente? Por que esse recenseamento existia? Isso é um censo demográfico, para saber a respeito da população, porque eles queriam ter acesso a informações das pessoas, informações pessoais. Isso aqui nada mais é do que uma espécie de cadastramento das pessoas, as suas ocupações, se tinham esposas, se tinham filhos, servos e propriedades. Tá bom? O intuito aqui, cobrar impostos. Pronto, para deixar bem claro para você.
No final das contas, tudo isso era, resumindo esse recenseamento todo, era uma contagem da população e uma maneira deles conseguirem arrecadar os impostos dos habitantes de cada cidade. Então, esse deslocamento aqui de Nazaré até Belém, por conta desse recenseamento, ele vai promover o cumprimento da profecia, ou de mais uma profecia. Miqueias, o profeta, capítulo 5, vai dizer o seguinte: ele vai anunciar que o Messias nasceria em Belém, cidade de Davi. Então, mais uma profecia se cumprindo, o Antigo Testamento apontando o tempo inteiro para o nascimento de Jesus. Aí Maria grávida, prestes a dar à luz, ela vai fazer essa viagem e logo que eles chegam em Belém, Maria vai sentir as dores de parto. Então, logo que chega na cidade, ela sente as dores de parto. Jesus, ele vai nascer de uma maneira bem humilde. Agora, é importante salientar que humildade não quer dizer pobreza, ok? Muita gente confunde humildade com pobreza. Entenda isso. Humildade e pobreza são duas coisas totalmente distintas. Até porque tem muito pobre, extremamente arrogante e prepotente, e muito rico, extremamente humilde. Então, Jesus, ele vem em humildade, que é diferente de pobreza. Jesus teve um ministério que foi sustentado por Deus. O céu sustentou o ministério de Jesus. Então é muito diferente da gente confundir as coisas, né? Muitos vão dizer, Jesus nasceu pobre, não tinha um lugar onde se deitar. Não, Jesus ele se fez humilde, se fez pobre, mas o ministério de Jesus sempre foi extremamente, muito bem sustentado pelos céus, pelas viúvas, pelas mulheres, sustentavam o ministério de Jesus de uma forma sobrenatural. Então, embora Rei e Senhor de todas as coisas, Deus ele vai determinar que a grandeza do nascimento de Jesus se daria em humildade. A grandeza se daria em humildade. Então, após ser concebido, José e Maria vão pegar Jesus e vão colocar numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Sim ou não? Lucas capítulo 2 diz que não havia lugar na hospedaria. Olha só os detalhes do texto. Por que não tinha lugar na hospedaria para Jesus? Gente, era tudo muito diferente. Hoje a gente fala em hospedagem, a gente pensa em um hotel 4 estrelas, 5 estrelas, um hotel maravilhoso, com uma cama gostosa, com piscina. Naquela época, hospedaria, na verdade, os hospedeiros eram os donos da casa que tinham um quartinho a mais e alugavam o quarto para a pessoa dormir. Era uma espécie de Airbnb dos dias atuais. Então a pessoa tinha uma casinha a mais, alugava e tal, e o que sobrou para Jesus ali foi uma estribaria. Não tinha lugar. Por quê? Por conta do recenseamento. Era muita gente se movimentando, saindo de um lado para o outro. Então, a economia estava aquecida, né? As hospedagens, as casas que tinham seus quartinhos para alugar ali, já estava tudo lotado. Então, quando Jesus chega ali, né? Quer dizer, quando Maria e José chegam, sentindo dores de... não tinha lugar para eles. Então, o que tem ali é uma estribaria. Pode ser? Então, Jesus ele vai nascer no estábulo, uma estribaria. A primeira cama de Jesus foi uma manjedoura. Uma manjedoura, se você não sabe o que é uma espécie de tacho. E é interessante, é um tacho de pedra. A gente teve a oportunidade de ir a Belém, e nós fomos lá em Belém na nossa viagem. Isso tudo a gente vê lá na viagem. A gente foi numa caverninha em Belém, onde Jesus, o lugar onde supostamente Jesus nasceu, e a estribaria é um negócio de pedra, assim, pequenininho, sabe, uma casinha no fundo, assim, uma coisinha tão simples, né? Você fica olhando, você fala, nossa, foi aqui que ele nasceu. Um negócio assim, tão simplesinho, mas você sente a presença de Deus, sabe, uma coisa tão gostosa de se ver. Belém é um lugar bem simplesinho, é uma cidade bem simples, né? É de domínio palestino, então é um pouco precário. E a cidade de Davi, a gente conhece o campo das ovelhas, e assim, são coisas lindas. Mas aí Jesus, a primeira caminha de Jesus, o primeiro berço, né, foi uma manjedoura, um tacho, onde se colocava a ração para os animais comerem. Então Jesus, ele fica ali, né, ele nasce, o bercinho dele foi ali. Aí o texto vai continuar nos dando muitas informações, e essas informações vão corroborar para o nascimento e para a santidade de Jesus. A Bíblia diz que anjos do Senhor desceram dos céus e anunciaram a pastores, homens do campo, que estavam ali nas redondezas, o que estava acontecendo. Aí eles vão deixar bem claro que isso era motivo de grande alegria, era motivo de boas novas. Eu tenho boas notícias. Anjos glorificando mostra que o céu estava em festa. O céu estava em festa, e esse anúncio sobrenatural, ele tinha o propósito de alinhar as expectativas entre céus e terra. O céu estava em festa, a terra precisava ter um alinhamento de frequência para que tudo fluísse ali, né, alinhado. Os pastores vão ficar admirados, e logo eles vão a Belém.
E quando José e Maria ouvem o testemunho dos pastores, eles vão ter ainda mais a certeza de que o nascimento de Jesus era algo realmente especial. Principalmente para Maria, porque Maria, por conta do propósito dela, ela vai abrir mão da sua reputação. Uma virgem que deu à luz. Uma moça que ainda não tinha se casado, engravida, obra sobrenatural, obra do Espírito Santo, obra de Deus. Essa moça, ela abre mão da reputação porque, vamos ser honestos e sinceros, eu acredito que naquela geração também tinha muita gente que gostava de falar demais. Então, gente que fala demais, peraí, como é que pode? Antes de casar já está grávida. Então, eu creio que muitos apontaram o dedo para Maria, muitos falaram coisa que José, talvez não gostasse de ouvir. Então, a reputação dos dois estava em xeque. Um homem que estava se casando com uma mulher que já estava grávida, mas que não quis expor a mulher, e quando o Espírito Santo visita ele, fala assim, isso é obra do Espírito, ele entende propósito e continua firme. E a Maria, que abre mão da reputação dela, de virgem, agora dando luz a um filho. Então, olha só que interessante, através dessa atitude, Deus estava literalmente demonstrando todo o seu amor e cuidado com os pais de Jesus, os pais terrenos de Jesus. Então, isso era literalmente Deus confirmando o chamado de Maria, confirmando o chamado de José. Deus, ele não ia poupar nenhum tipo de esforço para honrar seu filho. Deus, ele não ia poupar esforço para mostrar para o mundo inteiro quem realmente era Jesus. Para começar, então, ele vai enviar um coral de anjos, olha só que interessante, gente, para cantar a chegada de Jesus. Aí, a partir daí, o texto continua narrando muitos acontecimentos que são importantes para a gente entender como essa apresentação de Jesus ela foi feita. Primeiro vem a apresentação de Jesus, do jeitinho que tinha que ser, conforme a lei mosaica. Depois o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para Simeão. Depois a profetisa que profetizou sobre a vida de Maria, no caso Ana. Então a celebração da Páscoa. Aí depois já vai mostrar Jesus no templo, lá com seus 13 anos de idade, discutindo teologia. A infância de Jesus, o crescimento sadio de Jesus. A Bíblia diz assim, e o menino Jesus crescia e ficava forte, e tinha muita sabedoria, e ele era muito abençoado por Deus. Agora olha só, gente, essa é a história do nascimento de Jesus. Nós estamos estudando e entendendo o nascimento, e chegamos ali na infância de Jesus, até os seus 13 anos de idade. Mas o que isso tem a ver com o Natal? Da onde foi que surgiu essa ideia de Natal? O que é literalmente o Natal? Natal nada mais é do que um feriado cristão, onde se celebra o nascimento de Jesus. Então, esse é o principal foco do Natal, um feriado cristão que celebra o nascimento de Jesus. Agora, a gente precisa entender algumas coisas. Ao longo dos tempos, ao passar dos tempos, ao longo dos anos, a centralidade do Natal, ela vai perdendo as suas forças. A ideia, o sentido, ele vai se perdendo no meio do caminho. A gente não encontra na Bíblia, atenção aos detalhes, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. A gente não encontra na Bíblia nenhuma informação exata sobre o nascimento de Jesus, dia, mês, a gente não tem essa informação precisa. Isso é motivo de muita discussão teológica, então estudiosos vão discutir muito a respeito disso. Eu sempre digo que a gente precisa aprender a ter uma visão equilibrada das coisas. Olha só, que interessante. Estudos vão apontar que Jesus, ele nasce no mês de outubro e não no mês de dezembro. Aí, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, por que é que então a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro? Quem sabe me dizer? Um por vez, em nome de Jesus. Simples, porque essa data foi escolhida pela igreja, a igreja a partir da primitiva, a igreja católica, e essa data ela é escolhida, olha só que interessante, para substituir um festival pagão chamado Festival do Sol. Olha só, isso foi uma espécie de manobra religiosa com o intuito de incluir os cristãos nas comemorações. Era como se a igreja estivesse esvaziando por conta do Festival do Sol, e aí a igreja vai e inventa uma moda para poder fazer com que os cristãos fiquem na igreja. Então vamos criar uma festa também, já que tem essa festa aí, vamos criar uma outra parecida aqui. Então dia 25 de dezembro acaba se tornando um dia especial, isso de acordo com a nossa cultura. É uma data muito importante para nós que nos dizemos cristãos. Então, para os cristãos, as datas religiosas mais importantes são Natal e a Páscoa, quando Jesus nasce e quando há a ressurreição.
Ok? Então, Natal e Páscoa são as datas mais importantes que nós deveríamos celebrar nas nossas casas. Tanto o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus aponta para relacionamento. É Deus dizendo, a partir de agora eu não quero mais um relacionamento de longe, eu quero estar perto, eu quero estar lado a lado, eu quero estar com você no dia a dia. Então é relacionamento. Quando você estiver celebrando o Natal na tua casa, hoje o que nós vamos fazer aqui? Nós estamos adorando a Deus e celebrando o Natal em família, uma igreja, a extensão da nossa família. Então isso aqui é um tempo de celebração, nós vamos celebrar hoje aqui o Natal. Eu quero que você aprenda a celebrar da maneira correta. Na hora que você estiver na sua casa, no dia 24, e você vai fazer sua ceia, aí você chama a sua família, aí você abre o texto que a gente acabou de ler, lê de novo a história de Jesus, chama Jesus à mesa, entenda que esse é o verdadeiro sentido, antes de qualquer outra coisa, antes de trocar presentes, chama Jesus para dentro da casa. O Natal aponta para relacionamento, é Deus se fazendo carne para se relacionar com o povo. É Deus dizendo, eu quero ter um relacionamento próximo e íntimo com cada um de vocês. Então a gente tem que chamar Jesus para dentro da nossa casa. Tá? Não é só trocar o presente, não é só comer o chester, o peru, tomar o refrigerante e comer a sobremesa. Não é só isso, também é isso. Porque isso é celebrar o Natal, é celebrar o nascimento de Jesus, mesmo sabendo que Jesus, ele provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas ali é uma data específica que a gente comemora o nascimento de Jesus. Tá? Então o verdadeiro sentido do Natal, ele foi se perdendo no meio do caminho. Por quê, gente? Porque quando a gente fala em Natal, a cultura do Natal, a gente já entende logo o Papai Noel. É assim ou não é? Fala em Natal, o que a gente vê? Papai Noel entregando presente para as crianças. Reuniões familiares, festas e outras coisas mais. Gente, que não se fala o ano inteiro, aí no Natal junta tudo, falou mal do irmão, o ano todinho, aí chegou no Natal, vamos sentar aqui junto, comer uma farofa junto, vamos ficar bem, aí depois no Natal briga de novo, está repreendido em nome de Jesus, amém ou não? Vai acabar com isso, amém ou não, gente? Então a gente vê aqui reunião, Papai Noel, essas coisas todas, uma cultura que aquece a economia, aquece o comércio. Eu vi os meninos do louvor falando que foi tentar comprar uma camiseta e tal, porque a pastora pediu uns looks diferentes, diz que não tem roupa, não tem. Um movimento, esse tempo, é tudo muito caro, o movimento, uma coisa assim, uma loucura. Por quê? Porque Natal virou isso, comércio. Essa é a grande verdade. E nós cristãos precisamos nos posicionar. Não é que não pode comprar uma roupa, claro que você pode comprar a melhor roupa em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender que Natal não é só isso, comprar uma roupinha, fazer uma reunião em casa, comer um franguinho e pronto. Não é isso, gente. A gente tem que entender que o verdadeiro sentido do Natal aponta para Jesus. O verdadeiro sentido do Natal aponta para relacionamento e intimidade entre Deus e o seu povo, entre criatura e criador. É Deus descendo do céu para poder ter intimidade e relacionamento com o povo na terra. Então, mesmo sabendo que 25 de dezembro não é literalmente o dia em que Jesus nasceu, mas esse dia foi escolhido pela igreja para celebrar o nascimento de Jesus. Então, dia 25 é o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. Existe uma polêmica muito grande, em torno de comemorar o Natal ou não, principalmente no meio cristão. Muitos crentes demonizam a questão do Natal, outros comemoram. Tem igreja que monta árvore de Natal, tem igreja que não pode montar árvore de Natal. É uma luta, é um negócio assim, meio que... E no final das contas, pode ou não pode? Pode comemorar Natal ou não pode comemorar Natal? Existe? Sim ou não? Sim. Se eu te dizer que não? Sim, pode sim, pode sim. Pode sim, eu vou te mostrar isso na história, tá bom? Vou te mostrar na história, estudando a palavra de Deus, na história. Eu confesso que uma época da minha vida, congregando numa igreja, eu parei de celebrar o Natal. Eu parei. Por quê? Porque o que eu recebia de informação era que a árvore de Natal era uma árvore que era uma consagração ao deus Moloque, que pendurava crianças, e quem colocasse uma árvore de Natal na casa ia ver um demônio, e não sei o que, das quantas, e era aquilo. Então, as meninas pequenininhas, elas olhavam a árvore de Natal, o olhinho brilhava, isso não pode não, isso é do diabo. A Bíblia diz, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Para uns nada é espiritual, para outros tudo é espiritual. Eu sempre digo o seguinte, visão equilibrada.
A gente tem que ter uma visão equilibrada acerca das coisas. Entender o que é espiritual e entender o que é carnal. O que pode e o que não pode, à luz da palavra de Deus. Então, à luz da palavra de Deus, sim, pode-se comemorar o Natal. E eu vou te explicar isso agora em nome de Jesus. Ao longo dos anos, o nascimento de Jesus ele vai ficando em segundo plano. E isso se dá por conta de uma lenda chamada Nicolau. Diga comigo, Nicolau. Quem foi Nicolau? Diga, o Papai Noel. Nicolau é o Papai Noel, é isso aí. A lenda de Nicolau. Nicolau, que posteriormente vai se tornar São Nicolau, canonizado pela Igreja Católica. Nicolau era um senhorzinho, um velhinho, que gostava de ajudar as pessoas, principalmente as crianças. A história diz que ele nasceu 270 anos depois de Cristo, na Turquia. O que esse homem fazia? Era um artesão que fazia brinquedinhos de madeira, que gostava de construir brinquedos, e fazer o que a gente fez há uma semana e pouco atrás. A gente reuniu como igreja, adotamos quase 400 crianças, fomos numa creche e entregamos brinquedos. Era o que Nicolau fazia. Era só o que ele fazia. Era um homem bom que gostava de ajudar os pobres. E a Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Então, provavelmente, era um homem muito abençoado por Deus. Ele gostava de ajudar as pessoas, simples assim. Ele mandava fazer brinquedos, ele construía brinquedos, e uma vez por ano ele saía nas aldeias mais pobres, distribuindo brinquedos ali na região que ele morava. O intuito de Nicolau era só trazer alegria para as crianças carentes, era só isso. Só que quando passa o tempo, Nicolau morre. Aí outras pessoas vão fazer o que Nicolau fazia. Porque, poxa, que legal o que ele começou a fazer. Então ele teve uma ideia de cuidar das crianças, vamos continuar fazendo o mesmo que Nicolau fazia. E aí todos os anos as pessoas começam a entregar presente nas aldeias. E a partir daí começa a surgir uma distorção do verdadeiro sentido do Natal. Primeiro, vão tornar Nicolau um deus pagão, que com o passar do tempo vai ficar mais conhecido como o Papai Noel. E literalmente nisso que o mundo espiritual gosta, né, desse movimento, porque nisso o diabo vai encontrar uma oportunidade. Para quê? Para desviar mais ainda o verdadeiro sentido do Natal. Então aí, Jesus vai ficando mais esquecido ainda, porque agora é o Papai Noel entregando brinquedo nas aldeias e não sei o que, entrando pela chaminé, e umas histórias assim. Então o verdadeiro sentido do Natal, que é relacionamento, Deus ele se fez homem na pessoa de Jesus, para se aproximar da humanidade. O verdadeiro sentido do Natal, né, o nascimento de Jesus mostra que Deus quer intimidade com o povo dele, por se fazer carne, se fazer homem, para habitar no meio de homens. O Natal ele vai revelar um Deus que desce do céu, olha só que interessante, o Natal revela um Deus que desce do céu para caminhar junto com a gente, para estar junto, buscando intimidade desse povo, santidade desse povo, um Deus que desce do céu para falar perto, face a face com esse povo, um Deus que desce do céu para se relacionar com a humanidade, e esse Deus foi rejeitado por muitos. Muitos rejeitaram. Celebrar o Natal é trazer a memória que esse relacionamento, ele continua até hoje. Jesus, ele nasceu, ele cumpriu a sua missão, o seu propósito, subiu aos céus, mas o Espírito Santo ficou. Jesus, ele diz, vocês não vão ficar órfãos, o Consolador estará com vocês. Então Deus continua presente, buscando relacionamento e intimidade conosco, mas ainda assim muitos estão rejeitando. Trocando Jesus por presentes, trocando Jesus por ritos, rituais, por paganismo, por histórias que vão envolvendo as pessoas ao longo do caminho. O que isso significa? Deus ele continua presente, Deus ele continua atuante, Deus ele continua até hoje se relacionando em nosso meio. E o Natal nada mais é do que um lembrete vivo daquilo que Deus iniciou. Relacionamento em Jesus. Deus ele inicia um relacionamento em Jesus, agora um relacionamento de intimidade. Ele não quer mais um relacionamento dele falar lá de cima e usar... Não, ele quer intimidade com você. Você está entendendo isso? Deus quer um relacionamento próximo. O Espírito de Deus. Nós estamos numa era, uma geração privilegiada. Eu sou privilegiado, você é privilegiado. A partir de Jesus, o Espírito Santo, ele está disponível para quem o buscar 24 horas por dia. Antes de Jesus, a atuação do Espírito Santo era intermitente, era de tempos em tempos. Deixa eu citar um exemplo aqui para você. Lembra de Sansão? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se apossava dele, ele fazia feitos extraordinários, mas não era 100% o Espírito Santo com ele. Era de tempos em tempos. Ou seja, movido por uma ação sobrenatural,
Pelo Espírito de Deus, ele fazia o que tinha que ser feito. De tempos em tempos, nós temos o Espírito Santo, a partir de Jesus, 24 horas por dia, para nos relacionarmos com ele de maneira íntima. Mas, infelizmente, como tudo, isso é um costume, eu acredito que da humanidade. Todos nós temos que vigiar muito com isso, porque a gente acaba acostumando muito rápido com as coisas. Sejam coisas boas ou coisas ruins, a gente acostuma muito rápido. Às vezes você começa a viver uma vida sofrida, e aí você começa a olhar para a sua vida e fala, tá bom assim, é melhor assim do que eu não vou nem mexer nisso, porque se ficar mexendo vai piorar. E às vezes você também acessa algo bom e você não valoriza. Porque para conquistar foi uma luta, aí você passou uma vida, aí na hora que você conquista, aí você não valoriza. Por quê? Porque já conquistou mesmo. Aí não tem mais sentido, não tem mais valor. Então, ao longo do tempo, a gente percebe que a humanidade vai esquecendo daquilo que é importante, vai deixando de exercer a gratidão. Olha só, Deus se fez homem para ter relacionamento comigo e com você. Ele enviou o seu filho para padecer na cruz, porque ele queria relacionamento comigo e com você. Deus quer se relacionar de forma íntima conosco, e muitas vezes não sai nenhuma oração fajuta. Nossa, eu vou me incluir nisso também, tá, como pastor. Muitas vezes a gente está tão atarefado com as coisas, que não sai nem uma oraçãozinha, fajutinha, para falar com Deus uma vez por dia. É assim ou não é? Fala comigo agora. Você está entendendo? Deus, ele se fez homem, encarnou, para ter relacionamento conosco. Relacionamento, intimidade. Ele não queria mais falar pela boca do profeta, não, agora ele quis se fazer presente. Então, Natal aponta para o nascimento de Jesus, relacionamento, intimidade. Deus fazendo carne para se relacionar comigo e com você. Aí, ao longo do tempo, as coisas vão mudando, o sentido original das coisas vão se perdendo, tudo vai perdendo sentido, porque no começo é uma paixão por Jesus. Quando a gente começa a nossa vida cristã, é um amor, daqui a pouco esfria, aí Jesus vai ficando de lado, e vai ficando de lado, vai ficando esquecido, e aí a hora que a gente se enrola e nem percebe, e depois está todo enrolado, todo embaraçado. Pastor, você não ia explicar sobre o Natal? É assim que funciona. Aí o comércio vai tornar Nicolau um bom homem no Papai Noel, a igreja vai tornar Nicolau em um santo, uma história que começa bem e termina totalmente distorcida. Nicolau era só um homem bom, que gostava de ajudar as pessoas, que gostava de cuidar dos pobres e ajudar as crianças. Aí, ao invés da gente demonizar o Natal, como muitos fazem, muitos cristãos fazem, demonizam o Natal, uma pessoa que coloca uma árvore em casa, demonizam. A gente precisa resgatar a verdadeira história. O que a gente precisa é resgatar a verdadeira história. Enaltecer a verdade é muito mais importante do que apontar os erros. Muitas vezes a gente aponta tantos erros que não enaltece a verdade. Então, enaltecer a verdade é muito melhor do que ficar apontando erros o tempo inteiro. A Bíblia diz assim em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Liberta do que, pastor Vitor? Eu vou te explicar. Essa verdade é uma verdade que traz consciência e nos liberta da opressão e das mentiras do diabo. É uma verdade que nos dá consciência espiritual. A verdade nada mais é do que uma fé estruturada, uma fé ativa, uma fé baseada em princípios e leis espirituais. É você saber o que você está fazendo, através da palavra de Deus, que é o seu guia, a sua bússola, o seu manual. É não viver como se tivesse com escama nos olhos ou com uma venda, sem conseguir enxergar nada, né? E não busca o conhecimento, e aí não consegue viver as maravilhas do Senhor. Quando o profeta diz, né, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, o povo está exilado, comendo pão que o diabo amassou. Aí o profeta diz, se tivessem lendo as escrituras, se tivessem buscando relacionamento com Deus, não estariam nessa situação. Esse foi o contexto. O povo está perecendo porque não tem o conhecimento. Se a gente for analisar, nós estamos debaixo de uma cultura pagã muito forte. Você sabia disso? Eu vou te explicar algumas coisas aqui. O nosso calendário, por exemplo, os meses do ano no nosso calendário, todos os meses do ano, quer dizer, quase todos os meses do ano têm origem pagã. O nosso calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Os 12 meses do ano, tem origem no Império Romano. E isso antes do cristianismo. Como que os romanos organizavam o tempo?
eles organizavam um tempo com base nos seus deuses e nas suas crenças. Então, olha só, os primeiros meses do ano, eles vão ter origem em rituais romanos pagãos. Os últimos meses são números no calendário. Outubro, 8, novembro, 9, é uma contagem meio esquisita, porque o ano termina em dezembro, que significa 10, mas é o 12º mês. Para eles, o ano começa em março, que aí faz a primeira contagem. Olha só, janeiro, vem de Janus, um deus romano associado a portas, começos, transições. É a transição do velho para o novo. É um deus pagão. Mês de janeiro é um mês que carrega um nome a um deus, é uma consagração a um deus pagão. Fevereiro, febre, ou deus da febre, februa, rituais de purificação realizados nesse período. Uma homenagem ao deus febre, deus dos infernos. Interessante, porque é justamente nesse mês que tem o carnaval. Faz sentido para você? Olha só, gente, vamos lá, março, vem de Marte, deus romano da guerra. Esse é o primeiro mês do calendário romano, o primeiro mês do ano. A partir daí começa a contagem do ano, que vai terminar em dezembro, o 10º mês, na contagem deles. Abril, ligado a Aperire, que significa abrir, referência à abertura da primavera. Um deus que refere à abertura da primavera. Está chegando a nova estação, a primavera. Maio, associada a Maia, deusa do crescimento e da fertilidade. Junho, Juno, que é uma deusa do casamento e da proteção da família. Olha só como a gente consegue ver o paganismo enxertado, né, na nossa cultura. Junho, julho, quintilis. Aí, aqui já começa uma contagem numérica, que significa quinto, foi nomeado em homenagem a Júlio César. Agosto, sextilis, nomeado em homenagem ao imperador Augusto. Setembro, 7, era o 7º mês do calendário antigo. Outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. Então a gente vê aqui uma contagem numérica e mais todo um misticismo pagão. Eu não sei se você sabe, mas a festa de aniversário nos moldes que a gente festeja também é de origem pagã. Você sabia disso? Um bolinho com uma vela em cima, origem pagã. Mas pode, pastor, fazer um bolo com vela? Como é que pode? Sim ou não? A origem das coisas, a gente tem que entender por que a gente faz as coisas. Você está fazendo por quê? Qual é a origem disso? A origem da festa de aniversário. Um bolo com uma velinha em cima. Isso é a origem grega, que remete à adoração a deuses, uma espécie de oferenda a um deus pagão por mais de um ano de vida da pessoa. Então, a pessoa pegava um bolo, acendia uma vela e entregava como oferenda a um deus, agradecendo aquele Deus porque viveu mais um ano. Aí a gente faz as mesmas coisas e não sabe por quê? Calma seu coração, pra você não chegar no... Nunca mais vou comer um bolo e assoprar uma vela. Se eu fosse você, eu não soprava vela mesmo não. Diga por quê, pastor? A gente vai fazer a série Batalha Espiritual, se você não sabe ainda, você aprende em janeiro. Pode ser? Origem em umas coisas malucas, né? Que a gente vive assim. Paganismo muito forte. Muita coisa vem de origem pagã. Muita coisa. Só que aqui entra o que Paulo dizia em Romanos 12:2. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Sabe o que esse texto está dizendo, em resumo? Aqui Paulo está encorajando os cristãos a não se conformarem com os padrões mundanos. Não se conformam com esse padrão de mundo, não. Agora, ele está dizendo o seguinte: vocês precisam passar por uma transformação interna. A transformação, ela começa na mente de vocês, renovando o seu entendimento, e essa renovação vai te capacitar a discernir, a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, a Bíblia diz que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa e agradável. E essa busca pela vontade de Deus, ela reflete o desejo de uma vida alinhada com os princípios de Deus, os propósitos espirituais e os valores do reino de Deus. Nós estamos debaixo do reino. Jesus, ele nasce com o propósito de se fazer relacionamento com a humanidade, né? Um Deus fazendo o homem para se relacionar com a humanidade. Jesus, ele vem para trazer salvação, e Jesus vem para nos dar acesso. Então, salvação, acesso, reino, cultura, princípios, valores.
Jesus, ele nos chama para a gente ser diferente. Agora entenda uma coisa, ser diferente não é ser esquisito. Porque tem um bando de crente esquisito que só o sangue do Cordeiro. Sim ou não? Tem gente que não entende nada do que os crentes falam. É uns dialetos, é uns negócios, é uns trem que você fala assim, o que é que ele está falando? Uma vez eu estava com um pastor, e ele era bem esquisito, sabe? Mas a maioria é assim, eu também sou. E aí ele falou assim, né? Eu estou lá tentando evangelizar o menino. Eu falei, não, você tem que ir para a igreja. Eu novo convertido, né? Tentando ganhar o menino para Jesus, tem que ir para a igreja, domingo, vamos lá, e tal. E o rapaz todo errado na vida, e tal, e não sei o quê. Aí ele, Vitor, não perde tempo não, ele vai queimar na frigideira do Satanás. Aí o rapaz era bocudo, ele falou, é por isso que eu não vou para a igreja, por causa de crente igual você. Esse aqui é diferente. Ele estava quase me convencendo, mas vem você falar e tá vendo, estragou tudo. Falei, pastor, fica quieto, irmão. Vai falar que o diabo vai queimar ele na frigideira, isso é verdade. Falei no ouvido dele, mas... Brinca com a sua salvação. Brinca com a sua salvação. Essa é a pura verdade que ele falou. Mas você quer ganhar uma alma para Jesus, você vai falar que ele vai queimar na frigideira do inferno? Você está botando medo. Não, então eu quero Jesus, eu quero. Aí não é amor, entendeu? Deus é amor, diga, Deus é amor. Ele quer relacionamento íntimo, não relacionamento obrigatório. Lembra do que eu sempre falo aqui? Deus não quer que você venha à igreja. Pronto, essa é uma grande verdade, gente. Entende isso aqui? Deus não quer que você esteja na igreja. Ele quer que você queira estar aqui. Ele quer que você ame estar aqui. Que isso aqui não seja uma obrigação para você. Então, se estar no ambiente, buscando a presença de Deus é uma obrigação, você precisa rever os seus conceitos. Orar e falar, Senhor, muda isso dentro de mim, porque se é obrigação, Jesus não aceita, Ele não quer isso. Deus se fez homem, enviou seu Filho amado, para ter relacionamento conosco. Eu estou a igreja, os dois principais mandamentos, ame o seu Deus acima de todas as coisas. A gente vem aqui buscar Deus, é relacionamento, é adoração. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, Deus é amor. Amar é refletir o que Jesus é, na essência dele. Então amar, e não é amar os bonzinhos, porque amar os bonzinhos é fácil. Ele está falando, ame o próximo é aquele que é a sua lixa, é aquele que é ferro afiando ferro. Sabe o que é ferro afiando ferro? É quando o negócio fica ali, dois brabo. Aí a pessoa olha para a tua cara e você fala, pronto, meu dia acabou. Aí é esse que Deus está mandando você amar. Vira para o crente do seu lado e fala, você está entendendo isso, crente? Amo teu próximo como a ti mesmo, viu? Eu sei que é difícil. É fácil? Mas quem é que está te prometendo facilidade aqui? Quem disse que ia ser fácil? A caminhada com Cristo é fácil, crente? Quem disse também que ia ser fácil? Não fica esperando essa conversa fiada aí não, porque, vai ser fácil, porque a hora que eu aceitar Jesus, a hora que você aceitar Jesus, aí você vai ver que o negócio vai ficar mais apertado. Mas se você vencer aí essas etapas e, passando por cima desses obstáculos, você vai ver o que Deus faz na tua vida. Então, resumindo tudo, gente, Deus te chamou para ser diferente. Fala para quem está lá, Deus te chamou para ser diferente. Diferente não é ser esquisito. Diferente é ter bom senso. Então, com bom senso, pode-se celebrar o Natal? Sim. Natal é ordenança bíblica, sim ou não? Diga não. Não é uma ordenança, não tem um texto bíblico que fala, você tem que celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Tem alguma proibição bíblica em celebrar o Natal? Se você entende o real sentido, qual é o problema? Você levar Jesus para dentro da tua casa, pelo menos um dia por ano, já que não leva o ano inteiro, né? Essas coisas eu não podia falar, mas está tudo bem. É mais forte do que eu, gente. Já que não leva o ano inteiro, leva pelo menos uma vez por ano. Mas leva Jesus de verdade para dentro da tua casa. Agora, se esse relacionamento puder ser verdadeiro, íntimo e mais vezes, aí é melhor ainda, né? Que tal celebrar o Natal de vez em quando lá na sua casa? Não precisa ser o Natal, né? Você pode fazer diferente, mas tem um dia específico, celebrar, qual é o problema? Reunir com a família, fazer uma boa comida, sentar à mesa, fazer uma boa oração, colocar um bom louvor para você ouvir, tá entendendo? A música que você vai ouvir no Natal? Não é Jingle Bell, não, que os crentes ficam ouvindo umas músicas aí que eu falo, é crente isso mesmo? É? Aí você bota um bom louvor lá, entendeu? Bota gratidão e fica lá, né?
Aí você fica ouvindo, aí você celebra, aí você põe só um fundo musical ali, coloca um louvor, aí você põe uma mesa bem linda, aí chama a sua família, aí você fala um pouquinho de Jesus. Ah, pastor, eu não entendo. Crente tem que andar preparado. Sabe quando foi a minha primeira pregação? Numa noite de Natal. Jovenzinho, firme na igreja. Aí eu não sei porquê, mas eu preparei uma mensagem, Hércules. Preparei uma mensagem. Aí eu anotei, fiz umas anotaçãozinhas assim, botei no bolso da calça e deixei. Aí eu estava namorando com a pastora Vanessa e fui lá para a casa dela. Tinha um monte de crente lá. Aí eu sei lá, por que raio os irmãos falaram assim para mim: Vitor, você poderia dar a palavra no Natal? Aí eu, posso? Estou preparado. Estava preparado, pronto, primeira oportunidade. Agora pergunta assim para quem está do seu lado: você está preparado? E aí? Porque você é crente, fala assim, você é crente. Crente tem que andar preparado. Vai que você vai estar em algum lugar e a pessoa fala assim: você é crente, né? Traz uma palavra de Natal. Que texto você vai ler? Aí você pega tudo que eu estou falando aqui. Você está anotando o que eu estou falando? Não, né? A oportunidade vai bater na tua porta, viu? Fala, crente, a oportunidade vai bater aí. Por que você não fala o que eu estou querendo falar? Fala agora, a oportunidade vai bater. Fala para o crente do seu lado. Fique esperto em nome de Jesus. Então, o Natal não é nem ordenança e nem proibição bíblica. Nós devemos sim celebrar o Natal à luz da Bíblia. O Natal é o dia escolhido pela igreja para celebrar o nascimento de Jesus, para celebrar a vida de Jesus. Vida de Jesus. O Natal é mais uma oportunidade que nós temos para a gente trazer consciência, diga consciência, de que Deus quer relacionamento com o seu povo. Fala para a pessoa do seu lado: Deus quer relacionamento com você. Mas você não está entendendo, Deus quer relacionamento sério com você. E você? Não precisa responder não, pensa só. Deus quer relacionamento sério com o crente. Mas e você? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Pergunta aí, como é que está o seu relacionamento com Deus? É consciência, o Natal nos ensina a ter consciência espiritual. Então o Natal, ele começa com uma data, o Natal tem uma tradição, mas na verdade o Natal significa Deus se aproximando de você. Deus se aproximando da humanidade. Deus vindo se relacionar face a face com a humanidade. Jesus desceu do céu. O Deus vivo e encarnado veio ter relacionamento conosco. Natal é isso, relacionamento com Deus. No nascimento de Jesus, Deus ele vai entrar na história para se relacionar com o homem agora de forma próxima, de forma contínua, de forma real. É Deus dizendo: a partir de agora, não vai ter mais intermédio, o véu rasgou. Agora é aqui, meu filho, eu quero estar com você todos os dias, todos os dias. Celebrar o Natal é trazer à memória que esse relacionamento ele foi iniciado em Jesus e ele continua até hoje por meio do Espírito Santo. Aquilo que Jesus começou, o Espírito Santo continua nas nossas vidas. Não tem a ver sobre costumes. Natal não é costumes. Não tem a ver com comércio, muito menos com discussão religiosa. Tudo isso tem a ver com uma consciência espiritual. Consciência espiritual. A gente precisa se libertar de algumas coisas. Sabe, a gente precisa sair dessa visão extremista, de pode ou não pode. A gente precisa entender se as nossas atitudes estão agradando o coração de Deus ou não. É isso que a gente precisa. Então, celebrar o Natal nada mais é do que celebrar em família, um relacionamento que foi iniciado em Deus, em Cristo, comigo e com você. É amar a Deus acima de todas as coisas, é se relacionar com a nossa família, com os nossos amigos, mas de forma verdadeira. Natal marca um relacionamento íntimo de verdade, não é um relacionamento falso, não é falsidade, não é tapinha nas costas, não é sentar à mesa e falar que está tudo bem e depois, não, é intimidade. Então, se nesse Natal você sentar à mesa, isso aqui o Espírito Santo está falando muito forte ao meu coração, com uma pessoa que você não tolerou o ano inteiro, que você não suporta, um parente seu, olha no olho dele, libera, peça perdão em nome de Jesus, fala assim, Jesus te amou, eu também te amo, vamos viver bem, vamos ficar em paz. Sabe, porque às vezes a gente acaba deixando de viver bem por conta de bobeirinha, é uma coisinha que aconteceu há 250 anos atrás, porque falou, porque deixou de falar. Libera isso em nome de Jesus.
perdoa, libera, tira esse peso das suas costas. Celebra de verdade, em nome de Jesus. Não é sobre costumes, não é sobre comprar uma roupa ou trocar presentes. Não, não, não. Isso tem a ver com consciência espiritual. Consciência de que Deus quer caminhar conosco. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus quer caminhar lado a lado com você. Deus quer se fazer presente na sua vida diária. Fala para a pessoa do lado. Deus quer se fazer presente no seu dia a dia. O verdadeiro sentido do Natal é relacionamento. O verdadeiro sentido do Natal é intimidade. Intimidade com Deus. Você tem sido íntimo de Deus? Há quanto tempo você não tem mais ouvido a voz de Deus no seu íntimo? Há quanto tempo mais você não tem acordado mais para orar nas madrugadas, como fazia antes? Isso aqui, esse culto é um despertar de consciência mesmo, sabe? Natal é isso. É uma família cristã, uma família de Deus, uma família que dá exemplo por onde passa, uma família que dá exemplo na vizinhança, uma família que reflete a luz de Jesus por onde está. Porque muitas vezes a gente troca o real sentido das coisas por algo que é momentâneo. Eu vou decorar minha casa, eu vou colocar a melhor árvore de Natal, eu vou colocar pisca-pisca, eu vou colocar uma rena e não sei o que, eu vou fazer uns negócios bem bonitos, eu vou gastar um dinheirão, porque a minha casa vai ser a mais bonita do bairro, a mais bonita do condomínio. É uma casa bonita por fora e vazia por dentro. Como a Bíblia diz, sepulcro caiado. Por fora está bem bonito, bem enfeitado, bem formoso, mas por dentro está morto. Não tem vida. Jesus, Ele veio para te dar vida. É na humildade, na simplicidade de Jesus, Ele veio para nos dar vida, relacionamento. Que o Natal seja, que essa data, esse culto seja um memorial de fé para mim e para você, para a gente lembrar de que nós temos um Deus que preza por um relacionamento. Não qualquer tipo de relacionamento. Não é um relacionamento por obrigação, é um relacionamento íntimo. Ele preza por um relacionamento de intimidade, a ponto de se fazer homem, para caminhar junto aos homens. A ponto de se fazer homem, para poder estar no nosso meio, para poder viver conosco, para poder estar conosco. Então, esse é o sentido do Natal. Jesus, relacionamento, é Deus, intimidade. Que nós possamos, em nome de Jesus, abrir os nossos corações para viver, a partir de hoje, um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Não deixar com que os nossos afazeres venham tomar o lugar de Deus. Porque é assim que acontece. Você percebe que eu te contei toda uma história e nós fomos lá entender a história de Nicolau, que se torna o Papai Noel, e aí vem costume, vem paganismo, e tudo isso vem para tirar aquilo que é mais importante da gente. O verdadeiro sentido das coisas, o nosso relacionamento com Deus, tudo que é mais importante vai ficando muitas vezes em segundo plano. Aí Deus, Ele se faz homem para ter relacionamento com o seu povo. Relacionamento com o seu povo. Tudo que Deus quer é um relacionamento de intimidade. Eu gostaria que você abrisse o seu coração nessa noite, para que Deus pudesse entrar verdadeiramente na tua casa. Muitas vezes a gente tem uma caminhada com Deus ao longo de muitos anos, mas eu preciso falar algumas coisas. Mesmo muito tempo caminhando com Deus, muito crente ainda não abriu o coração para realmente Deus fazer morada, para Deus habitar, para viver os sonhos, os desejos e a vontade de Deus, e não mais a nossa vontade, não mais o nosso desejo, não mais o que a gente quer, e sim o que Ele quer em nós e através de nós. Esse é o sentido do Natal. Relacionamento, intimidade. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. É Jesus. Então que Jesus possa ser o centro das atenções do dia 24 para o dia 25 nas nossas casas. Que na sua casa haja um culto de ação de graças. Nós não vamos ter culto no dia 24, mas você pode fazer um culto lá na sua casa, com a sua família, um culto de ação de graças. Que você possa abrir a sua boca como um bom servo de Deus e testemunhar as maravilhas de Deus na sua vida.
Muitas vezes a gente não tem muito testemunho para contar, porque às vezes o ano para muitos foi difícil, mas eu sei que você consegue exercer a gratidão mesmo em meio à dificuldade, porque essa é a chave. A ingratidão e a murmuração só atrasa as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas quando a gente é grato, quando a gente celebra, mesmo pelas dificuldades, eu não sei pelo que você passou esse ano, mas você está de pé, não está? Você está vivo, não está? Você está bem vestido, porque eu estou vendo todo mundo bem bonito, bem vestido, bem arrumado. Você está aqui, crente. Então louva a Deus, talvez esse ano não foi ainda o que você esperava, mas você está aqui, firme e forte. Talvez seu casamento não está do jeito que você gostaria que tivesse, mas você continua de pé. Talvez você está passando por uma situação difícil, uma luta, talvez o seu casamento não está legal, ou alguma coisa difícil, mas abra o seu coração para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de qualquer relacionamento seu dar certo aqui na terra, com qualquer tipo de pessoa, seja casamento, amizade, relação de trabalho, antes de qualquer relacionamento dar certo, você precisa focar num relacionamento mais importante do que qualquer relacionamento. Mais importante do que qualquer relacionamento chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Está entendendo isso em nome de Jesus? Para o meu casamento dar certo, eu precisei focar em Jesus. Para a minha vida dar certo, eu precisei focar em Jesus. Então, muitas vezes a gente fica ali tentando, resolver problema com a força do nosso braço. Quando Deus está doido para te colocar no colo e fala assim, deixa eu cuidar de você, meu filho. Mas aí você tem que liberar acesso para Ele. Você tem que abrir o seu coração e falar assim, Jesus, eu quero agora começar um relacionamento. Eu aprendi que o Senhor enviou o seu Filho amado, Jesus, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de intimidade mais perto, assim, sabe? Um relacionamento face a face, como Moisés tinha com Deus, face a face. Deus quer relacionamento com o seu povo, relacionamento de intimidade, relacionamento, sabe, é puro, verdadeiro, honesto, real. Quando você vier à igreja, adore a Deus, bota força, sabe? Muitas vezes você fica aí, eu estou aqui, mais um culto. Não é mais um culto, é uma oportunidade de se relacionar com Deus. É uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus, de deixar Deus falar ao nosso coração. Então deixa Deus entrar, sabe? Abre teu coração para Jesus. Fala para o crente do seu lado, abre teu coração para Jesus. Tem muitos que Deus tem saudade das orações na madrugada. Outros que não tomavam uma decisão sem consultar Deus. Qualquer coisinha que ia fazer, Deus, eu posso, eu não posso, vai dar certo se eu fizer. Aí depois vai ficando autossuficiente, vai se envolvendo, em outras coisas e vai deixando Deus em segundo plano. Então as coisas vão perdendo sentido, mas nós estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus, para devolver sentido às coisas, para colocar Bíblia nas coisas e entender. E não é só a questão de o que pode, o que não pode, não. A gente tem que celebrar sim, celebrar muito. Celebrar a vida que Deus nos deu, porque a minha vida antes de Jesus foi uma, depois de Jesus é outra. Então eu celebro todos os dias a oportunidade de ter encontrado Jesus na minha vida. Quer dizer, dele ter me encontrado. Quer dizer, de eu ter encontrado ele, porque ele me encontrou desde o ventre da minha mãe. Só que a gente se perde, no meio do caminho. Aí a gente encontra Jesus. E agora deixa Jesus cuidar de você, já que ele te encontrou, deixa ele cuidar de você. Amém ou não? Amém. É tempo de abrir o seu coração para Jesus. É tempo de entender que nós precisamos buscar um relacionamento de intimidade. Isso é Natal, relacionamento íntimo com Deus. Buscar um relacionamento de intimidade. Então, tem problema nenhum você comer seu pernilzinho, sua maionese, comer aquele pavê bem gostoso, comprar presente, trocar presentes, não tem problema nenhum. Mas só não esqueça, em nome de Jesus, que esse não é o sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Eu senti de fazer algo. Vamos fazer o seguinte, dia 24 não vai ter culto. Eu também não vou fazer culto, não fica pensando que é isso não. Mas você lá da tua casa, você vai fazer um culto de ação de graças. Lá na sua casa, com a sua família. Você vai fazer o seu culto, você vai sentar à mesa com a sua família, aí você vai orar, aí você vai louvar, pelo menos uma canção. Canta Ele a glória lá. Pronto. Canta, mas meus filhos eles não são crentes. Não tem problema não, você é. Entendeu?
Tem problema não, começa assim. Isso, ó, Deus está mandando eu fazer isso aqui, eu estou só falando o que Deus está falando no meu coração. Prepara uma palavra, em nome de Jesus. Para a mesa, faz uma oração, fala que Jesus nasceu, lá em Lucas capítulo 2, ele nasceu porque foi obra de Deus, e Deus, ele se encarnou, se tornou homem, para ter relacionamento. Aí você vai falar, eu não sei o que vai acontecer, talvez parente seu que nunca ouviu falar de Jesus, vai levantar a mão e falar, eu quero conhecer Jesus. Talvez pessoas vão começar a chorar à mesa. Deixa Deus te usar. Fala para quem do seu lado, deixa Deus te usar. Se é crente, Deus vai te usar, viu? Em nome de Jesus. É simples assim. Dia 24, você vai estar comendo seu peruzinho lá, mas antes de tudo, o que você vai fazer? Um culto de ação de graças. Amém? Combinado assim? Depois eu quero só ouvir os testemunhos. E vai ser um monte de testemunho em nome de Jesus. E não precisa inventar nada não, é você e a sua família. Dentro das suas condições, das suas possibilidades, não queira inventar nada. Do seu jeitinho. Se pode um franguinho, é um franguinho que você vai fazer. E com gratidão você vai celebrar o Senhor. Tá bom? A coisa mais simples. O arrozinho, a farofinha e o franguinho. E tá tudo bem. Porque às vezes você vai falar, eu não vou celebrar porque esse ano não sou... O mais simples, a jantinha mais simples. Coloca Jesus à mesa lá. Deixa o Espírito Santo se manifestar na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Aí você vai ter um tempo de mesa, um tempo de comunhão. Você vai celebrar com a sua família, celebrar com as pessoas que estão do seu lado. Nós vamos estar unidos como igreja. A gente não vai estar aqui na quarta-feira no culto, mas nós vamos estar unidos, porque cada casa aqui vai representar um pedacinho do céu, um povo unido em Cristo, celebrando ao Senhor, fazendo o que tem que ser feito do jeito certo e na hora certa, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos onde você está. Ora assim comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Natal nos lembra que Jesus é o centro de tudo. Nós celebramos uma data, celebramos a tua presença, e muito obrigado, porque em Jesus o Senhor se aproximou de nós para nos dar salvação, esperança e relacionamento íntimo. Que o nosso coração nunca perca essa consciência e que Jesus seja o verdadeiro sentido do nosso Natal, hoje e todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.